Boa noite, graças e paz a todos. Motivo de alegria e celebração poder estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Jorge Alves, estamos começando mais um momento de Orando com os Salmos. Hoje nós já estamos no 42º dia e o salmo para nossa reflexão será o salmo de número 42, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama um outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 42, ele dá início ao segundo livro dos Salmos, a segunda sessão do livro dos Salmos. E essa sessão ela começa no Salmo 42 e vai até o Salmo 72. Aqui você vai ter pouquíssimos salmos atribuídos ao rei Davi. Boa parte deles vão ser atribuídos aos chamados filhos de Coré, ou também conhecido como coraitas. Eram descendentes da tribo de Levi e filhos do Coré, que era um dos líderes, né? Dentro do clã da tribo de Levi existiam alguns chefes de família e Coré era um deles. O Coré ele foi morto na rebelião contra Moisés, lá no livro de Números, né? Ele fez parte daquele grupo que se rebelou contra a aceitação do sacerdócio por parte de Arão e por conta disso sofreram um juízo divino. Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né, e por aí vai, as gerações seguintes, descendentes de Coré, foram muito utilizados pelo rei Davi na adoração, no culto, né, na celebração a Deus na época de Davi no tabernáculo e nos dias de Salomão no templo. A eles, aos filhos de Coré, cabe-se uma boa parte dos salmos que estão presentes nesse livro aqui, nesse segundo livro, que vai do Salmo 42, até o 72. E aí, aqui você começa uma série de salmos cuja conexão é com o livro de Êxodo. Ele faz conexão com o livro de Êxodo. Então você vai perceber que muitos temas como libertação, estar escravo, opressão, temas que estão presentes no livro de Êxodo, estão presentes nessa próxima sessão de salmos aqui, que tem cerca de 21 salmos, né? Então você começa com o Salmo 42, por exemplo, falando de alguém que está sofrendo uma espécie de exílio, que muito provavelmente ele está longe da sua pátria, longe do seu convívio, longe das pessoas a quem ele ama, e que nesse exílio ele está não somente sofrendo pela distância física,
pelo exílio ter levado ele para longe da sua terra, mas ele também está sofrendo angústias existenciais muito grandes. Ele está sofrendo na alma, ele está sofrendo, ele está tendo crises de fé. Ele olha para a vida, olha para a situação e ele sente como se ele estivesse num deserto, mas não mais num deserto físico, mas num deserto existencial, um deserto dentro do seu coração. As suas esperanças, elas estão meio que sendo roubadas, subtraídas, perdidas. Ele começa dizendo, né? O salmo ele começa assim: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Ou seja, ele começa dizendo que ele tem um desejo, ele anseia a presença de Deus, ele anseia estar com o Senhor. Assim como as corças, e aqui ele usa um exemplo muito do cotidiano desses animais, que eram presas dos leões e muitas vezes para fugir dos leões elas se lançavam nas águas para que os leões não assassinassem, não as matassem. Então a água, o rio, o ribeiro, uma corça, era uma espécie de um refúgio, de uma salvação, de algo que quando ela estava prestes a ser devorada por leões, era a sua salvação, era aquilo que ela mais desejava. Se houvesse um rio diante dela, ela corria com todas as suas forças, com toda a intensidade, com tudo que havia nela para poder encontrar alívio dentro daquelas águas. Ele usa essa comparação para dizer do desejo, da necessidade que ele tem de estar diante do Senhor. E a partir daqui, nós já podemos pensar o quanto nós temos desejado estar com o Senhor, o quanto nós temos desejado essa presença de Deus. Será que para nós, nesse exato momento da nossa vida, nós ansiamos, desejamos a presença de Deus nesse nível de intensidade? Será que o Senhor, Ele é para nós, na nossa experiência diária, esse alvo tão almejado, tão desejado, onde com intensidade se faz uma busca desesperada para encontrar-se com Ele? Será que na nossa relação com Deus, será que nós temos enxergado o Senhor dessa forma? Será que Ele é o manancial, as águas, onde nós vamos poder saciar a nossa sede? A pergunta é, será que nós temos tido sede de Deus? Será que nós temos tido fome de Deus? Ou será que as demandas da vida, as preocupações, os medos, as inseguranças, as incertezas, as crises financeiras, a crise na saúde, a crise mundial decorrente dos últimos acontecimentos dos últimos 2 anos? Será que é isso que tem feito parte da nossa mente, do nosso coração? Será que é para essas situações que nós temos olhado? Será que nós temos nos desgastado a tal ponto de deixar que essas informações elas não só façam parte do nosso cotidiano, mas elas se tornem o que domina o nosso pensamento, que domina o nosso coração? Será que são as nossas crises pessoais, os nossos problemas pessoais, que tem feito com que a gente não consiga pensar em outra coisa a não ser em como resolver a nossa vida? Ou será que nós desejamos o Senhor com toda a intensidade possível? Talvez só olharmos para a igreja
para o que a igreja tem se tornado nos nossos dias, e talvez a gente já encontre a resposta muito rápida. Talvez a resposta já esteja escancarada diante dos nossos olhos. E a resposta é que não é isso. Não é isso que tem acontecido. As pessoas, elas não estão invadidas por essa sede de Deus. Elas não estão invadidas por esse amor intenso que faz do Senhor o único centro, o único alvo da vida e do coração. Não. Na maior parte do tempo, todos nós, na sua grande maioria, se não na sua quase totalidade, mas todos nós estamos preocupados com a nossa própria vida, estamos preocupados com as nossas demandas, estamos preocupados em gerir o nosso tempo, estamos lutando pela sobrevivência nesse mundo, estamos enfrentando batalhas inumeráveis e desgastantes todos os dias, e no fim das contas a gente está lutando porque quer uma vida melhor, uma mudança. Sendo assim, o que ocupa a nossa mente e o nosso coração são as nossas preocupações, são as coisas que nós estamos enfrentando, são os nossos desafios, os nossos problemas, as coisas que nós temos que administrar, que cuidar, são elas que ocupam a nossa vida. E à medida que o tempo passa e o nosso coração, a nossa mente se concentra cada vez mais nessas coisas, nós vamos tornando o nosso coração um verdadeiro deserto. Nós vamos nos tornando áridos. Nós vamos nos tornando uma terra seca. Uma terra seca que, se não houver uma intervenção urgente, essa terra que está se secando pode chegar à total esterilidade e não produzir mais nada, e não dar mais frutos, e se tornar improdutiva, e se tornar uma terra em estado de morte. É triste, mas quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa sociedade, é isso que está acontecendo. E a exemplo do salmista, que inicialmente ele tem esse desejo, mas ele se percebeu perdendo isso. Ele começa a se lembrar do Senhor, ele começa a se lembrar do lugar de culto, ele começa a lembrar da adoração, e tudo aparece diante dos seus olhos como uma vaga lembrança. No verso 4 ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A lembrança da alegria, a lembrança da celebração, a lembrança do culto, a lembrança de que um dia as coisas foram muito melhores do que o atual momento. A lembrança de que um dia havia um coração festivo, mas que hoje as vestes que refletem o momento são as vestes do luto, da tristeza, da dor e da agonia. E ele lembra da sua relação com Deus, do seu culto a Deus, da sua vida e da sua vitalidade com Deus, apenas como uma lembrança do passado. Porque não é assim que ele está vivendo hoje. O hoje do salmista, o presente do salmista, é dizer isso que ele diz no verso 5. Porque está abatido a minha alma,
e porque se perturba dentro de mim. Ou seja, total abatimento, total sequidão, total frustração. Há um pequeno clamor de esperança, mas você vê o domínio da dor e da angústia. Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mas logo em seguida vem uma sequência de sentimentos ruins. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, Senhor, nas terras do Jordão, nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Novamente ele volta à lembrança. Novamente ele está tomado pela tristeza. Ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui a palavra catadupa são as quedas d'água, né? Uma queda d'água seguida de outra queda d'água, né? Uma queda d'água, aí há uma outra queda d'água, outra queda d'água maior, até desaguar de fato em algum rio. Ele está falando que a vida dele está caminhando como que se ele estivesse dentro desse rio, e cada vez que há uma queda d'água ele cai, e aí ele cai mais profundo, e ele cai ainda mais profundo, e é como se ele estivesse despencando, é como se ele estivesse perdendo tudo, é como se ele tivesse noção e consciente que a única coisa que lhe resta é um fio de esperança. Um fio de esperança na lembrança que ele tem de Deus, no memorial que ele tem construído dentro do seu coração. E é isso que eu quero refletir com você, que às vezes na vida nós estamos passando por situações onde nós dizemos que não dá para ficar pior e fica pior. E aí a gente acha, não, chegamos no máximo. E aí você percebe que não é o máximo. Você percebe que você pode chegar num estado muito ruim na vida e ainda pode se tornar muito pior. E que isso é como um poço sem fundo. Você vai caindo, caindo, mergulhando, 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 vai acontecendo, vai havendo isso e aquilo. E o que nos resta quando nós estamos diante de momentos assim nas nossas vidas? O que nos resta é lembrarmos de que um dia foi diferente. E aí você pode estar me perguntando, quer dizer que eu vou ficar olhando para o passado? Quer dizer que eu vou viver com uma atitude de saudosismo, é isso? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando tudo está muito ruim na nossa vida, quando todas as coisas estão despencando, quando a gente está descendo ladeira abaixo, a gente precisa lembrar de que um dia, de que um momento, nós fomos testemunhas da misericórdia e da graça do Senhor. Nós fomos alvo de um livramento, nós fomos alvo do milagre, nós fomos alvo de uma provisão divina. O que eu quero te mostrar é que a gente precisa lembrar de que nós já experimentamos a fidelidade de Deus em nossa vida, que nós já experimentamos o amor dele, a fidelidade dele e os atos dele em relação à nossa vida. E aí você pode ainda estar se perguntando, e por que você quer que eu pense nisso? Para você lembrar e entender que o Deus que foi fiel no passado, o Deus que esteve ao seu lado no passado, o Deus que agiu na sua vida no passado, o Deus a qual você pôde experimentar a fidelidade, a bondade, a graça e a misericórdia dele no passado, ele continua sendo o mesmo. Ele não é o Deus que ficou no nosso passado.
Ele é o Deus que caminha com a gente todos os dias. Ele é o Deus que está caminhando comigo e com você no hoje. Ele é o Deus que está conosco no agora. É o Deus que está presente nesse momento da nossa vida. E é essa confiança que nós precisamos ter. Que a gente pode estar caindo e descendo ladeira abaixo, mas o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo um Deus de bondade e misericórdia. O Senhor continua sendo um Deus de graça. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor continua e continuará a cuidar da minha e da sua vida. Que a gente possa lembrar disso. Que a gente possa fazer um olhar para isso. E que a gente possa se agarrar a isso como esperança nos dias escuros. E que possamos dizer: espera meu coração em Deus, pois ainda o louvarei. Ele será o meu auxílio e será sempre o meu Deus, o Deus da minha salvação, o Deus que não permitirá que eu venha a ser destruído, não permitirá que você seja destruído em meio às situações caóticas da vida. Espera em Deus, porque aquele que espera em Deus, mais cedo ou mais tarde, trará um cântico de alegria em seus lábios e um sentimento de gratidão em seu coração, por causa da bondade, da misericórdia, da graça e do amor do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça e por esse tempo reunidos. Peço que o Senhor tome a vida do teu filho, da tua filha em tuas mãos. Eu não sei qual a situação daquele que estará ouvindo esta mensagem, assistindo esta gravação, mas que tu possas agir e intervir sobre a vida do teu filho e da tua filha. Que o teu servo e a tua serva possam experimentar o teu amparo, o teu sustento, a tua misericórdia e a tua graça sobre a sua vida. Que a tua paz, Senhor, esteja continuamente sobre o coração do teu filho e que ele possa olhar para ti e continuar com os olhos firmes no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não terão as suas esperanças confundidas, mas viveremos a certeza da tua salvação, do teu socorro e do teu agir sobre nós. Te agradecemos, Pai, por todos os teus atos de bondade. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Tenha um ótimo final de noite e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre a tua vida, Ele te conceda plena e perfeita paz. Amém. Forte abraço e até mais.